Dia 28 de novembro de 2023, Paulo Ricardo Paul, cidadão brasileiro, coronel de polícia reformado, grão para todos, grão para todos, grão para todos, recomposição salarial já. Ontem, o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro adotou duas medidas de grande impacto. Uma delas diretamente relacionada, salvo melhor juízo, com o imbróglio que o próprio governo criou para si mesmo com o não pagamento da grã para todos. Ele ontem exonerou o Procurador-Geral do Estado. Todos nós sabemos que a Procuradoria-Geral do Estado insistia, até para defender o governo, defender o Poder Executivo, que não estava pagando aos veteranos, pensionistas e sequelados, que a grana era pro labore faciendo. Argumento esse que de forma inexplicável era aceito, ou está sendo aceito, pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Só que, na ação civil pública, ao defender o Estado, a Procuradoria-Geral do Estado insistiu que a grana é pro labore faciendo e acrescentou que as pensionistas com a rúbrica de pensão especial não poderiam receber. E elas estão recebendo há quase 2 anos. Então, a própria Procuradoria, entre aspas, como eu falei em vídeo anterior, acusou o Estado de estar pagando indevidamente a mais de 5 mil pensionistas. Penso eu que essa tenha sido a razão para a exoneração do Procurador-Geral do Estado. Por quê? Porque o governador vai jogar a culpa para baixo. Eu sempre falei isso aqui. Ele vai dizer que não foi ele que mandou pagar. Não é o CPF dele que está envolvido nisso, mas vai ser o CPF de alguém. Então, essa foi uma medida que tem, repito, salvo melhor juízo, relação direta com o não pagamento da grana, porque agora ficou muito difícil sustentar. Não podemos esquecer da fala do coronel Renan, que nesse aspecto foi uma fala muito útil na nossa argumentação também. Então, aquele castelo de cartas que o governo vinha mantendo, ele começa a desmoronar completamente. Isso renova o nosso otimismo, no sentido de que o governo terá que, em dado momento, reconhecer a dívida que tem conosco e começar a pagar a grã para todos nós. O segundo fato foi a recriação da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ontem eu até fui alvo de brincadeiras, né? Porque o único espaço que eu conheço, pelo menos da internet, que vem defendendo a recriação da Secretaria de Segurança Pública há muito tempo, é o nosso espaço. Nós é que temos tocado nesse assunto.
Aí, de brincadeira, começaram a dizer: pô, Paulo, devem estar assistindo o seu vídeo lá, né? Finalmente você conseguiu convencer. Claro que não. Isso foi uma gozação apenas das pessoas. Isso foi uma decisão do governo por interesses políticos, certamente. Agora, como o governo, o governo parece que faz tudo de forma assodada, né? O governo do estado do Rio de Janeiro. Tudo assim, parece que tem que fazer de hoje para amanhã. A própria Lei 9.537/21 foi feita de forma assodada ali no finalzinho, no apagar das luzes. E ele resolveu recriar a Secretaria de Segurança Pública, mas alcançando apenas a Polícia Militar e a Polícia Civil. Não deram uma olhada na Constituição Federal, não tiveram tempo, né? Então nós vamos ter uma Secretaria Estadual de Segurança Pública e uma Secretaria Estadual de Defesa Civil. Isso traz alguns problemas para todos aqueles que na Polícia Militar e na Polícia Civil estavam recebendo a gratificação de subsecretário de Estado. Porque a tendência é que essa gratificação agora só seja paga para o chefe da Polícia Civil e o comandante-geral. Já saíram várias notícias aí com relação à nomeação do secretário de Segurança Pública, e uma das notícias traz a informação que ele vai criar uma corregedoria unificada. Então ele vai voltar no tempo, né? Vamos voltar ao passado, talvez de recriar a Corregedoria Geral Unificada, que era uma corregedoria que atuava com relação aos malfeitos de policiais militares, bombeiros militares e policiais civis, que, em tese, era para atuar quando no mesmo fato estivessem envolvidos diferentes integrantes dessas corporações, melhor dizendo, estivessem envolvidos, por exemplo, um policial militar, 2 policiais civis, aí a Corregedoria Geral Unificada atuava. Mas depois começou a atuar em tudo. Eu me lembro até hoje, eu vivenciei essa época, né, da existência da Corregedoria Geral Unificada, e não poucas vezes, né, nós atendemos integrantes dessa corregedoria para prestar esclarecimentos sobre apurações da Polícia Militar, participamos de reuniões na Corregedoria Geral Unificada. Eu não sei em que molde essa Corregedoria Unificada irá renascer. Mas talvez nós possamos aproveitar o surgimento de um novo mandatário nessa confusão toda. Quem? O secretário de Segurança Pública. O problema da GRAM pode ser colocado no colo dele também. Afinal de contas, o problema da GRAM envolve a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Como o Corpo de Bombeiros Militar não é subordinado a ele, mas a Polícia Militar é subordinada a ele. Então nós podemos muito bem pegar todo esse histórico e apresentarmos para o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, para que ele, junto ao
governo do Estado ele tente fazer com que as leis sejam cumpridas, porque nós só queremos que as leis sejam cumpridas. Como eu sempre digo, isso é inacreditável. 70 mil famílias estarem há 2 anos querendo apenas que as leis sejam cumpridas. Por isso, eu pego esses ganchos e digo assim: como se falar em Estado democrático de direito se não se cumpre as leis? Como se falar em democracia se não se cumpre as leis? Se não se faz o básico do básico. Então nós podemos, repito, agora levar a luta Grão para Todos para o secretário estadual de Segurança Pública. É só deixá-lo assumir, pegar toda essa documentação que nós temos e encaminhar para ele, para que ele tome conhecimento e providências. Afinal, nós somos subordinados a ele. E assim segue o Rio de Janeiro, sendo um mau exemplo para todo o Brasil. Único estado que quebrou a paridade. Aliás, por falar em paridade, eu vou repetir pela milionésima vez: paridade está relacionado a reajuste. Paridade está relacionado a reajuste. Paridade é um direito de quem? Dos inativos. Eles têm direito de que, se os ativos tiverem algum aumento, eles devem receber também. Os ativos tiveram um aumento? Tiveram. Tanto tiveram que passaram a ganhar muito mais do que ganhavam. E o aumento foi disfarçado? Foi disfarçado, mas muito mal disfarçado. Então, esse reajuste dado aos ativos, ele obrigatoriamente tem que ser dado a todos os inativos, não importa quando eles passaram para a inatividade. Essa história de tempo do fato é para boi dormir, porque nós estamos falando de reajuste, nós estamos falando de paridade, nós não estamos falando de mudança de sistema, de nada disso. O que aconteceu foi a quebra da paridade através de um reajuste maquiado que, por lei, por respeito à paridade, tinha que ser pago também para os inativos. Então, não adianta ficar esperneando. Tem que pagar. Tem que estabelecer uma forma de como pagar os atrasados. Porque esse problema da quebra da paridade é um problema que ele só cresce. Ele nunca diminui enquanto não for resolvido. Vai começar o mês de dezembro, será paga uma nova folha. Certamente com a paridade ainda quebrada. Então a diferença que era uma, foi aumentada de mais uma parcela. E se não resolver em janeiro, em outra, em fevereiro, em outra? É um problema que você não consegue parar. É como o tempo. A quebra da paridade, enquanto ela não for resolvida, ela só aumenta. O governo tem que ter consciência disso. Aliás, tem consciência disso? Claro que tem. O governo sabe disso tudo.
Todo mundo já falou isso tudo para o governo. Agora, o governador vai dizer que não sabe, que ele não tem nada a ver com isso. Que foi a Procuradoria-Geral do Estado, que foi a parte jurídica que orientou dessa forma. Vamos continuar na nossa luta, otimistas, sem vender falsas esperanças. Ah, vai sair. E fiquem atentos, todos que recebem ativos, pensionistas com a pensão, com a rúbrica de pensão especial, porque, de repente, para não nos pagar, alguém pode perder. E a culpa não será nossa, porque nós temos o direito. Mas governo, talvez perdido, cego pela vaidade do poder, botou na cabeça que não vai nos pagar, ele vai acabar tendo que cortar de quem está recebendo. Fiquem atentos com relação a isso. Acompanhem de perto o noticiário. Se informem com seus amigos que trabalham próximo ao governo para não serem pegos de surpresa. Mas a nossa luta é grão para todos, grão para todos, grão para todos e recomposição salarial já. Essa luta será dessa forma até que a vitória seja alcançada. 70 mil famílias estão sendo prejudicadas. Desculpa. Por derradeiro, juntos somos fortes desde 2007. E uma lembrança. Deus não dorme.